Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro da Catequese da Crisma. O tema de hoje é a vida na sociedade atual e seus desafios para os cristãos. Tema desafiador e necessário para compreender a importância do agir de cada jovem cristão batizado e confirmado na fé cristã. É preciso conhecer a realidade onde se está inserido e nela discernir a própria vocação e contribuir com a proposta de fazer acontecer o projeto de Jesus para o mundo. O conhecimento dos diversos aspectos da sociedade é fundamental para enxergarmos tanto os limites como os avanços, a presença e também a ausência de Deus nas situações. Como cristãos, precisamos perceber as realidades que estão em contradição com a proposta de Jesus e resistir a toda cultura que mata, destrói, exclui, discrimina. Mas quais são as principais características do mundo contemporâneo? Quais os maiores problemas que afligem a humanidade? Quais são os sinais do reino presentes no meio de nós? Vejamos alguns aspectos dessa realidade contemporânea. Primeiro, o sistema socioeconômico produz a desigualdade social. O neoliberalismo é a nova face do capitalismo. Explora a liberdade do ser humano afirmando que ele é livre. Contudo, o lucro e o mercado são colocados acima de tudo, em detrimento da dignidade das pessoas. Cada ser humano é avaliado pelo seu desempenho, é estimulado a ser sempre maior e melhor que os outros. É obrigado a se superar constantemente, sempre e cada vez mais, para atender à lógica da produção, do mercado, do lucro. A liberdade humana é manipulada e nós nem percebemos. O mercado desconsidera a finitude dos recursos naturais do planeta e, consequentemente, produz grande quantidade de lixo e poluição. Grande parte da população que não pode consumir é considerada massa sobrante. Há enormes desafios para os cristãos. Vamos lembrar brevemente alguns deles. O empobrecimento da maioria da população, o crescimento do crime organizado e do tráfico de drogas, a crescente urbanização e o aumento da violência, da falta de moradia e de trabalho, a exclusão social, a desagregação da família, a chamada cultura da morte, ou seja, da droga, a busca de alto risco, entre outros. Nesse cenário, cada cristão é chamado a tomar consciência e buscar alternativas em defesa da vida e da dignidade humana. A campanha da Fraternidade de 2020 nos convidou a olhar com mais cuidado e atenção para a vida. E o Papa Francisco convoca a todos a um novo humanismo, uma nova maneira de reconstruir a sociedade a partir de uma nova economia. Ele convida os jovens do mundo a ajudar a superar esse modelo de sociedade de mercado financeiro, dos privilégios, do lucro, onde há um estilo de vida centrado no prazer individual e no bem-estar. O Papa convida os jovens a pensar alternativas que promovam um novo modelo de economia. O Papa Francisco diz assim: ao nascermos numa sociedade neoliberal, fomos logo impregnados por um olhar competitivo que nos tem gerado desânimo e desalento. Mas, muito pelo contrário, somos portadores da alegria e da esperança. Aqui no Brasil há inúmeras iniciativas, inclusive dinamizadas por jovens que já pensam e propõem novas economias. Economia solidária, economia ecológica e as cooperativas solidárias. Isso tudo já diz muito sobre como construir uma sociedade mais justa. Agora vejamos a situação da crise ecológica e os seus desafios. Enfrentamos uma grave crise ecológica. A humanidade precisa perceber e repensar as atitudes humanas diante da Mãe Terra. O Papa Francisco orienta, precisamente porque tudo está interligado no bem, no amor. Precisamente por isso, cada falta de amor repercute em tudo. A crise ecológica que estamos enfrentando é, acima de tudo, um dos efeitos desse olhar doente sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o tempo que passa. Um olhar doente que não nos faz perceber tudo como um dom oferecido para nos descobrirmos amados.
É esse amor autêntico que às vezes chega a nós de uma maneira inimaginável e inesperada que nos pede para rever nossos estilos de vida, nossos critérios de julgamento, os valores nos quais baseamos as nossas escolhas. De fato, já é sabido que a poluição, mudanças climáticas, desertificação, migrações ambientais, consumo insustentável dos recursos do planeta, acidificação dos oceanos, redução da biodiversidade são aspectos inseparáveis da desigualdade social, da crescente concentração do poder e da riqueza nas mãos de poucos e da assim chamada sociedade do bem-estar, dos loucos gastos militares, da cultura do descarte, do desperdício e de uma falta de consideração do mundo do ponto de vista das periferias, da falta de proteção das crianças e dos menores, dos idosos vulneráveis e nascituros. O Papa nos chama a uma conversão ecológica, a não perder a esperança mesmo diante das reais e catastróficas condições do planeta. Com atitudes cristãs, com convicção de fé, podemos nos engajar na proteção da natureza e dos irmãos mais frágeis. E afirma: estou certo de que a ciência e a fé podem desenvolver um diálogo intenso e frutífero para mitigar as graves consequências, não somente ambientais, mas também sociais e humanas, ao maltratar o meio ambiente. É do Papa João Paulo II a orientação que o Papa Francisco resgata. Todo cristão deve respeitar a obra do Pai como um jardim a ser cultivado e protegido. O ser humano deve viver em harmonia, na justiça, na paz e na fraternidade, ideal evangélico proposto por Jesus, e não considerar a natureza unicamente como objeto de lucro e de interesses que geram graves desigualdades e sofrimentos. E você, o que pode fazer para cuidar da nossa casa comum? Para começar, na sua casa, ao separar o lixo reciclável, ao não desperdiçar a água, evitar o uso de material descartável que polui rios e mares. São gestos simples que no dia a dia farão diferença para a vida no planeta. E na comunidade também podemos nos mobilizar no plantio de árvores, na coleta do lixo reciclável. Veja aí como você pode começar hoje a cuidar melhor da obra da criação de Deus, nosso planeta Terra. Agora vamos falar sobre a realidade urbana e seus desafios. A vida urbana vem se modificando cada vez mais e muito rapidamente. É um cenário ambíguo, com luzes e sombras. A sociedade urbana é plural e marcada pelas novas tecnologias. Mas também há marcas da indiferença, da intolerância, do preconceito. As mudanças se apresentam de forma profunda e rápida, sendo presente também a forte crise ética. Na cidade, precisamos nos sensibilizar como cristãos em relação às formas de vida marcadas pela pobreza, desemprego, condições precárias de trabalho e moradia, violência, solidão. São situações que desafiam o cristão a ser para estes uma presença que vê, sente compaixão e cuida. Reivindicar políticas públicas é outra boa atitude dos cristãos, estando atentos ao nosso papel como eleitores responsáveis pela gestão da vida pública. Lembrando que 2020 é ano de eleições. Somos chamados a recriar a cultura urbana, a alargar os horizontes da solidariedade, fraternidade, o desejo do bem, da verdade, da justiça. Somos chamados a oferecer um novo sentido para a vida, onde a angústia e o vazio se instalam. Deus está presente nesse universo ambíguo da cidade. Devemos ainda viver a ação do poder como serviço ao outro, portanto, não consentirmos com maneiras que este é exercido atualmente. O poder que oprime, exclui, não respeita a liberdade, tira a dignidade intrínseca à pessoa humana, mata. Podemos também resgatar a ação política como a busca do bem comum, da liberdade para o desenvolvimento das capacidades. É urgente assumir maior responsabilidade na escolha dos que devem promover o bem comum.
Essa é uma tarefa que cada cristão precisa assumir. Nossa ação política é uma ação que precisa expressar nossa fé, nosso compromisso com a promoção da vida. Como vimos, há vários aspectos de nossa realidade que nos desafiam e estimulam a buscar saídas, novos olhares, nova maneira de ser neste mundo. O ser humano é chamado a ser parceiro de Deus para que o mundo seja cada vez mais conforme o desejo de Deus. E mais uma vez, lembramos o Papa Francisco, que nos diz: ser jovem não é sinônimo de sala de espera, de quem aguarda a sua vez. Nesse meio tempo, inventamos ou inventam um futuro higienicamente bem embalado e sem consequências, bem armado e garantido com tudo bem seguro. Um futuro de laboratório, é a ficção da alegria. Queridos jovens, não sejam o futuro, mas o presente. Não sejam o futuro de Deus, mas o agora de Deus. Mais uma linda mensagem do Papa, né? Fica então o desafio a cada um. Temos que nos esforçar em propiciar canais e espaços onde podemos nos envolver, sonhar e trabalhar o amanhã já desde hoje. Porém, atenção! Não isoladamente, mas juntos, criando um espaço em comum, hoje. E assim terminamos a nossa catequese de hoje, convidando cada um a ser parceiro de Deus e escolher o caminho da construção de um mundo melhor. E para nos inspirar, vejamos o que São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O amor não seja falso, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, estimulando-vos reciprocamente. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Durante a semana, reflita sobre essas palavras. Nos encontramos no próximo sábado. Fique com Deus e até lá!